faz parte, né, gente? A tecnologia tem isso. Hoje eu escolhi um tema que é muito interessante para mim, que é algo que eu estou laborando na minha vida faz um tempo, vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. Nós estamos na época do Natal e nessa época o que acontece conosco? Hã? Abrimos o coração para ganhar. Rever a vida. Rever a vida. Um balanço e um planejamento. Além dos presentes, né, da caridade aflora nos nossos corações, mas é um momento de reflexões também, isso acontece com vocês? Então eu não podia deixar de trazer o tema da época, o nascimento de Jesus. É sobre isso que eu vou falar. E o pastorino, que eu usei ele, né, o estudo que a gente costuma usar, a sabedoria do Evangelho, ele me trouxe, ele me cutucou em pontos assim que são extremamente importantes para o meu crescimento. E me trouxe muitas reflexões, foi muito prazeroso fazer esse estudo, me trouxe muitas e muitas reflexões que eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem. Mas antes, eu vou começar com um filme, a história do Natal contada pelas crianças, que é muito bacana para a gente começar. Pode. Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito complicada. Todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dele. Falaram como seria a cor do olho, se por acaso ele ia ser um bombeiro, se ele ia gostar de pedra, essa estação se ele ia andar de skate. Aí eles chegaram no Belém. E o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Mas você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim: não tenho vaga. Sabe mesmo? Aqui foi embora. E Jesus não tinha nem um lugarzinho para nascer. O único lugar que eles acharam foi acabando dos bichinhos. Eles bateram e bateram na porta. E até eles serem recebidos por alguém muito especial. Todos os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu. E ali, junto com aquele monte de bichinhos, Jesus nasceu.
Ele hoje está terrível. Dentro com aquele monte de bichinho, Jesus nasceu. Natal, gente. Jesus nasceu. Pronto. Mas hoje é dia. Não vai. É isso mesmo. É assim mesmo. Você sabe o que acontece depois. Eles recebem a visita dos reis magos, dos anjos, dos pastores. Tudo com as criancinhas, a coisa mais linda. Depois vocês encontram no YouTube, porque esse está gravado. O primeiro Natal contado pelas crianças. É muito lindo e vai poder ser usado na evangelização. Vai ser ótimo. Então, o nascimento de Jesus, o pastorino trouxe. Vamos ler primeiro, né, a passagem. Deixa eu passar aqui. Então, para não perder o costume, né, gente? Vamos. Quem se habilita? O nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 1. Naqueles dias foi expedido um decreto de César Augusto para que todo mundo fosse recenseado. Este recenseamento foi primeiro, antes do que se fez no tempo em que Quirino era governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Para alistar-se acompanhado de Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz. E teve um filho, primogênito, e o encaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Obrigada. Tá certinho. A filmagem parou quando na hospedaria. Tá certinho. A filmagem parou nesse pedaço aí da hospedaria. E o pastorino, ele traz para nós, isso foi muito interessante para mim, alguns significados simbólicos do nascimento de Jesus. O que representa para nós, né, o que pode representar cada detalhe do nascimento de Jesus. Então eu vou focar nesse momento no nascimento mesmo dele. A parte do recenseamento é uma outra parte histórica, mas hoje eu quero focar no nascimento de Jesus. A primeira coisa é que Jesus foi para Belém, eles foram para Belém, Jesus na barriga, né, da Maria, foi para Belém com Maria e José. E Belém significa a casa do pão, a casa do pão espiritual. E o pastorino traz para nós que lá naquela época existia uma escola iniciática para elevação espiritual dos essênios. Então era muito significativo Jesus nascer em Belém. Que ele já vai, ele nasceria, já seria iniciava a sua existência aqui no lugar que tinha essa função de elevação espiritual. Era a cidade de Davi, né, que é a descendência de José. José é descendente da linhagem de Davi. Então esse é o primeiro significado, Jesus nascer em Belém, né, nesse lugar que já tinha essa preparação, para a elevação espiritual. A outra, vocês viram no filminho, né, que eles não conseguiram hospedagem em lugar nenhum. Então eles foram num estábulo com animais e Jesus nasceu e foi acolhido numa manjedoura, né, naquelas caminhas cheias de palhas, né, onde os animais ficam, aí ajeitaram, isso é o que eu imagino, né, e aí ajeitaram de uma forma bem acolhedora essa manjedoura, representando para mim, quando eu pensei, o que significa a manjedoura, né? É Jesus trazer para nós, o nascimento de Jesus já trazer para nós a natureza simples da vida. Com muita humildade, num lugar simples que era o estábulo,
numa manjedoura simples, com significado de muita humildade e muito aquele acolhimento. Isso passa para mim também. Quando eu imagino essa cena, eu imagino com muito acolhimento, igual estava no filminho das crianças ali, bem gostoso, mesmo com toda a simplicidade. Agora, outra coisa assim, que foi muito bacana para mim é o que José representa. Pois não? Teve uma dinâmica de Natal na minha família e minha tia falou uma coisa que eu achei super interessante. A manjedoura era o lugar onde os animais se alimentavam. E o fato de Jesus ter nascido, ter sido colocado ali, e depois comparando com a oração do Pai Nosso, então ela fez a correlação, né, que ela estudou em outros lugares, exatamente que como a representação de Jesus já veio desde ali como um alimento espiritual para nós. Perfeito, o pastorinho fala disso também. Ele também escreve lá que a manjedoura, exatamente isso que você falou, é o lugar do alimento dos animais. Então, como que ali já há, ele fala de um simbolismo, né, dos animais para nós. E é isso sim, tem essa representação mesmo. E José, gente, José significa para nós o intelecto. O que é o intelecto? O que o intelecto faz? Pensa, o que mais? Decide, raciocina. O que você falou, Marta? Aprende, elabora, planeja, racionaliza. O que mais? Decide, entendimento, mas ele faz mais coisa. Executa. Mas é ele também que duvida, critica, se questiona, né? Então, o intelecto, ele faz os pensamentos e raciocínios discursivos, mas ele indaga, duvida, pesquisa, procura, pondera, discerne, julga. Só depois disso que toma uma decisão. Né? Assim que funcionamos. Eu me vi muito nisso. Né? Já caminhei uns bons passos, né, Helena? Tem uns 3 anos que eu estou nessa labuta, nesse labor de manter o intelecto um pouquinho mais calminho. Nós vamos falando disso. Que bom, mais umas 5 encarnações só, mais ou menos. E 2 passos para frente e 1 para trás. Vocês já ouviram, alguns de vocês aqui já ouviram a espiritualidade falar com a gente dos cabeçudos? Tem algum cabeçudo aqui além de mim? Eu sou cabeçuda. Ah, boa, ainda bem. Acho que eu sei também. Você acha, né? Então eu achei muito bacana. Esse já é a primeira representação simbólica de todo o cenário do nascimento de Jesus, o que José representa para nós. E Maria? Está na cara. O que é Maria? Coração, doçura, feminino. A intuição. Maria é intuição. Sentimento. Então, o que uma mãe pode ser, né? O que é a intuição? A ligação com o plano a ligação com o plano superior, acolhimento. A intuição vê diretamente, gente. Ela não pergunta, não quer razão, ela sabe. A intuição sabe, sente, né? Sente a verdade da manifestação crítica. Crística! Crítica também. Pois tá vendo? Era só para ver se você estava atentos. É a ponte de ligação entre Deus e o intelecto, entre Deus e a personalidade. É o que o Hipólito acabou de falar. A intuição é que faz essa ponte. Então veio para o nascimento de Jesus José, o intelecto, Maria, e nasceu Jesus. Nós vamos chegar lá. Então, eu já gostei bastante disso, assim, nunca mais vou esquecer desse casal,
fazendo essa associação. E olha que lindo isso. Então Maria, a intuição, quando o anjo Gabriel foi falar com ela que ela engravidaria de Jesus, ela ouviu a voz de Deus, a intuição ouve a voz de Deus, ela ouviu, recebeu o chamado, deixou de lado o querer da personalidade, a vontade do ego, aquilo que talvez ela tivesse planejado para a vida dela, ela estava noiva ainda. A personalidade pequena sumiu, ela ouviu a voz de Deus e recebeu esse chamado de Deus, sem questionar, sem ficar pensando, o que vai ser de mim? Como que eu vou fazer? Noiva, nunca estive com um homem, nada disso. Ela recebeu essa missão pelo coração do anjo Gabriel, que estava ali representando o Divino Espírito Santo, Deus, para trazer essa missão para ela. E então encaminha essa notícia para o intelecto, para José. Qual que é a primeira reação de José? Duvidar, que mais? Questionar, julgar. Né? Isso aconteceu e era muito natural que acontecesse. José é homem, humano. Então a primeira reação dele foi resistir. O intelecto resistiu. Mas como assim? Eu nunca estive com ela, como que ela está grávida? Né? E pensou numa forma até de poupar Maria. Falou, não, vou dar um jeito para ela não ser exposta. Aí ele recebeu a dádiva de Deus, dormiu, sonhou, recebeu o anjo Gabriel. Quando o intelecto ouviu a voz de Deus, se abriu para a intuição, aí o que aconteceu? Confiou, aceitou. Aí no momento que José, o intelecto, recebeu, aí Jesus foi concebido. Então houve a concepção de Jesus. E depois da concepção de Jesus, ela foi gestando esse filho, eles caminharam para Belém. E quando, passado os dias, as horas, o amadurecimento do que foi concebido, Jesus, aí aconteceu o nascimento de Jesus. Olha que coisa linda. Então ele só pode ser concebido depois que a voz de Deus foi completamente absorvida por eles. E aí depois da concepção e da gestação, porque precisa ver o amadurecimento do bebê, aí aconteceu o nascimento de Jesus. Eu olhei para isso assim, falei, gente, mas que coisa linda. Que eu nunca tinha sentido com tanta profundidade assim, esse cenário do nascimento de Jesus. Foi muito lindo. Então Maria, depois que ele nasce, vai para o estábulo com os animais lá. Maria, a intuição, entrega o menino Jesus para José, o intelecto, e o intelecto recebe Jesus no colo, acolhe, aceita ele e recebe a criação de Deus no colo dele, lá naquele estábulo, na manjedoura, na simplicidade. Nasceu Jesus. E o que é o nascimento de Jesus? O que representa isso? Salvação da humanidade. A salvação da humanidade. Como vai acontecer essa salvação da humanidade? O que mais? Através do amor. O que é o nascimento de Jesus para vocês? É a ponte entre divisor de águas. Para mim é um divisor de águas. Até então, nós tínhamos uma norma, que é aquela trazida por Moisés. Jesus veio renovar isso tudo, trazendo uma divisão de águas para a humanidade.
consciência, o renascimento do meu íntimo, da minha alma. Passou na prova, tá? É a ponte de ligação nossa com Deus, com o Pai. Eu vou pedir a Fátima para repetir. É a ponte da ligação nossa com Deus. Até então não tinha essa ligação. Vocês ouviram o que a Fátima falou? É a ponte de ligação nossa com o Pai, porque até então não tinha essa ponte direta. Perfeito, gente. Vocês estão muito afinadinhos. É o despertamento do Cristo interno em mim. A mônada divina. Isso existe em todo mundo e em tudo. Em tudo e em todos. Ele está latente o tempo inteiro dentro de nós. Diz que nasceu, então, o Cristo interno. Secretamente. Essa é uma frase lá do pastorinho. Disse que nasceu o Cristo interno secretamente. Por que secretamente? Será? O que vocês acham? É íntimo, né? É íntimo, é interno, é individual. Então, qual o motivo de José e Maria não terem encontrado nenhuma hospedaria para eles? Isso também tem um simbolismo. E eles foram para o estábulo sozinhos, só eles, porque para nascer o Cristo precisava ser só eles, sem a intervenção do homem. Por isso, inclusive, o sentido virginal de Maria. Então, para nascer o Cristo interno em mim, esse é um processo meu. Eu tenho que querer primeiro, eu preciso fazer esse caminho sozinho. Ninguém pode fazer por mim. A Cristo não pode despertar para mim o meu Cristo interno. Né? O Rodrigo quer muito, mas ele não pode fazer isso para mim também. A Lena, coitada, já pelejou até que ela chega, mas ela também não tem essa capacidade. Isso é meu, é secreto, é um caminho individual, solitário, que não significa solidão, mas é solitário. Então, o Cristo interno é despertar o Cristo interno vai ser um percurso de cada um de nós. Essa passagem tem a ver com o primeiro estudo, porque só você pode se perdoar. Eu não posso te perdoar, o padre não pode, mas você pode se perdoar. Só eu. Por isso é que ele é internamente, ele é secretamente você, porque só você pode se perdoar. Não adianta você perguntar para ninguém, nós não estamos capacitados a isso. Inclusive, eu amplio a minha capacidade de perdão só se eu me perdoar, né? E se eu não tenho auto-perdão, como é que eu vou ser capaz de perdoar alguém? Né? Tem tudo a ver mesmo. Então, nasceu Jesus, o Cristo interno. E como que eu posso acessar o Cristo interno? Como que isso é possível? O que vocês acham? Através do amor. Através do amor, Da consciência, da decisão. da consciência, da decisão. Oração, muita oração, Meditação, muita meditação, muito jejum dos maus pensamentos. Só quando o intelecto desce ao coração. Então, isso tudo que vocês falaram, oração, meditação, nesse momento, o que o intelecto está fazendo? Repousando. Repousando para ele receber a intuição. Encontra o eu profundo, a centelha divina que lá permanece em estado latente, apenas nos esperando despertar. Isso já é em nós, já é. Mas para isso eu preciso diminuir a pensação dos cabeçudos, dos cabeção, as distrações que são muitas. Eu preciso querer esse despertar para eu poder acessar o Cristo em mim. É simples, né, gente? E o que normalmente acontece com o intelecto quando ele recebe uma revelação da intuição? Eu fiquei doida. O que mais? eu acho que dói.
A Fátima acha que dói. O que mais? Desconfia. Apavora. Não, o que é isso? O que eu estou pensando? Estou ficando doido. Se assusta. Assusta-se, raciocina, medita, recusa. Eu me vi tanto nisso, assim, tantas e tantas vezes na minha vida isso já aconteceu. Vem uma intuição, eu estou ficando doida. Isso não vai funcionar comigo. Como assim? Né? E recusa. É a primeira. Nesse momento. Pois é, isso que eu ia falar. Às vezes a primeira reação é a recusa. Depois, para assustar, não vai nessa ordem dele. Não necessariamente, mas recusa. José não recusou quando ele foi informado da gravidez de Maria? É daí que a gente precisa de amigos fraternos. Sem dúvida. Né? Para dar uma... Dá licença. Ou, acorda. Qual que é a saída então, gente? Para o intelecto? Confiar, aceitar, ficar mais entregue, deixar o coração, desapegar, Abrir espaço, né? abrir espaço. Hã? A Eliane gosta de falar, eu aceito, eu entrego. Eu confio, eu agradeço. Aprender. Eu acho que é uma hora que a consciência ajuda muito. Porque a tal história do eu sei, às vezes, vem de encontro com a intuição. Só falta o fazer realmente para que aconteça. Então eu preciso aprender a ligar-se à intuição. Aprender isso. Nossa, eu sinto. Simplesmente sei. Simplesmente veio. Sem questionar. Eu preciso aprender a ligar-me à intuição, a ouvir a voz do coração. E aí o Pastorino diz, quando o intelecto se dedica às coisas divinas, aos estudos espirituais, ele possibilita estabelecer a ponte direta com a intuição. Então eu aponto para todo mundo que está aqui hoje. É o caminho para o intelecto baixar a guarda, a dedicação aos estudos espirituais, à prática espiritual, né, ao autoconhecimento. Essa é uma das formas de baixar a guarda do nosso intelecto. Né? E eu falo para vocês que para na minha vivência, isso tem funcionado. De diminuir o cabeção, que antes era desse tamanho assim, agora já está assim. Você quer ir comigo? Deixa eu ser mais caridosa. Interessante, né, Lili? Porque o intelecto ele está ligado ao masculino, que é o fazer, né? E se eu alinho esse fazer, porque eu quero fazer. Então eu dou um objetivo que está ligado à intuição com o intelecto. Bacana. Porque é o movimento da expansão. E a intuição é a contração, é o voltar para dentro. A receptividade. Então eu dou um fazer, um objetivo, um plus para o intelecto. É interessante isso que você está colocando. Eu não vou ficar só fazendo. Não, vou fazer com consciência. É muito diferente. E aí essa imagem eu coloquei aqui de novo para nós gravarmos isso. Essa união aqui que vai conceber e fazer nascer algo novo em mim. Lindo demais. Eu fiquei assim, encantada, apaixonada com isso. Então, coloquei um coração bem grande. Somente quando o intelecto para de recusar a intuição é possível a concepção, a criação para o nascimento de algo novo, para o nascimento de Cristo Jesus no meu coração. O nascimento de Jesus revela à humanidade o despertar do Cristo. O que é o despertar do Cristo interno? Alinhar-me e entregar-me inteiramente à vontade de Deus para mim. É eu me entregar, desapegar, falar, não, olha, eu quero muito isso, mas se isso não está acontecendo, tem um plano maior de Deus para mim. Que eu ouça essa voz, que eu tenha consciência para poder ouvir essa voz.
Alinhar-me com a frequência e sintonia da manifestação crística em mim. Eu compreender que aquilo que eu estou achando ruim hoje está tão difícil, está um desafio, né? Um desafio danado para mim, mas isso que está acontecendo é uma manifestação de Deus para mim. O que eu preciso aprender com isso? Desapegar do quê? Sabe? O que está sendo tão irritante assim para mim? O que eu sou é teu, meu Pai. É aí que eu quero chegar. E o que nos impede, gente, ou dificulta essa conexão com Cristo interno? O que vocês acham? Que tem horas que eu não consigo fazer isso? Não consigo me entregar e largar a mão daquilo que eu quero, e a pensação que me dá dor de cabeça, enxaqueca. O que dificulta isso? O egoísmo tomou conta do teu coração. O egoísmo tomou conta do meu coração. O que mais? Pouca consciência. Pouca consciência. Vontade do ego, orgulho, medo. O que mais? Mente tagarelíssima. Pouca entrega, né? Pouca entrega, pouca fé. Então agora, vocês, pensem numa situação desse momento que vocês estão vivendo, que vocês acham que é um desafio ou que está te trazendo sofrimento. Fechem os olhos, todo mundo. Pensa nessa situação. E observe quais são os tipos de pensamentos sobre essa situação. O que você pensa? O que você sente nesse momento de sofrimento, de dor, de ai, tá difícil? Quais os tipos de pensamento que vem? Agora conta pra mim, que tipo de pensamento que vem? Segurança. Medo, desânimo, julgamento, estresse, ideias errôneas, o que mais? A taça da maldade se transbordou, porque nós deixamos de seguir o ensinamento dele. Então ela está se transbordando nesse momento. As coisas que estão acontecendo é porque a taça da maldade está se transbordando. Porque nós estamos esquecendo do ensinamento dele. Todos nós, agora não vou dizer, todos nós somos culpados por isso. Isso é que eu ia dizer, a taça da maldade que está dentro de mim. E isso vem também com muitas ideias errôneas e distorcidas. Do tipo, eu não vou conseguir fazer isso, eu não nasci com essa sorte, né? Preocupação, falei assim, nossa, por que a minha vida é tão difícil assim, eu não nasci em berço de ouro, minha vida é uma luta, eu só consigo as coisas com muito sacrifício, né? Eu não mereço, Deus não está me dando isso porque eu não mereço, aí vem a falta do auto-perdão, não é assim que acontece no dia a dia? São pensamentos limitantes. Normalmente, pensamentos limitantes, crenças, padrões repetitivos não nos deixam vislumbrar novas possibilidades e soluções. Crenças, hábitos que nós adquirimos desde criancinha, crescemos e trazemos isso para a vida adulta. Né? Muitas crenças distorcidas, mas muitas mesmo. Eu posso citar assim, várias de mim mesma. E vem assim, abundância? Não. Como? Minha vida não tem abundância, porque eu nasci pobre, eu não nasci em berço de ouro. Né? A minha mãe, minha família, quando criança, meu irmão me chamava de burra, e eu sou burra mesmo. E por aí vai, isso é infinito. Não é? Vocês reconhecem isso? Sim. Ou é só eu? Só comigo. Então isso limita muito a nossa vida. E isso é falta de quê? Falta de Cristo interno despertado, de consciência. Como é que eu posso sair disso? Todo mundo aqui sabe, eu sei que você sabe. A gente conversa isso muito, por isso que esse estudo foi muito legal para mim. Por assim, eu acho que eu preciso de ouvir
e ouvir de novo, e ouvir mais uma vez. Orar e vigiar. Então nós trazemos esses conteúdos, né? Autoajuda. Como que eu vou fazer essa autoajuda? Através, né, das comunidades, aqui. Através de grupos espiritualistas, grupos de autoconhecimento, né? Não tem outro caminho, né, gente? Permitindo o nascimento de Jesus o Cristo em cada situação vivida na minha vida. Ou seja, concebendo que a vida me traz infinitas possibilidades quando estou conectada ao meu Cristo interno. Então, eu fiquei pensando em cada situação que eu vivo na minha vida, diariamente. Se eu me fecho para ficar agarrada naquilo que eu quero, eu não vejo outra possibilidade. Eu não deixo nascer nada de novo em mim. O nascimento não acontece. Não é possível brotar o meu apego naquilo que eu quero. Claro, eu estou vivendo essa situação, estou vivendo um relacionamento difícil, mas eu não quero largar porque eu preciso disso, porque eu acredito que eu preciso disso. E aí eu fico assim, ó, igual viseira daquele animalzinho assim, ó, que tem as orelhas aqui, não é? Eu não consigo ver outra possibilidade. E quando eu me entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço, eu estou conectada com a divindade em mim. E aí abrem-se portas de infinitas possibilidades. Então, se eu estou apegada a um emprego que eu não gosto, eu estou fazendo esse trabalho, mas eu não gosto desse trabalho, ele me faz sofrer, não tem sentido para mim. Ah, mas eu não posso perder o emprego porque o desemprego está geral. Então eu não posso sair desse emprego. Aí de repente eu tenho um potencial criativo enorme dentro de mim. Sei fazer trabalhos manuais, eu sei trabalhar com pessoas, infinitas possibilidades. Se eu estou apegada àquilo que eu quero com a pensação da mente, as infinitas possibilidades não acontecem. Simples assim. Eu estou fechada para isso. Não nasce nada de novo dentro de mim. Então, voltando para esse quadro aqui que eu amei demais, eu pensando em mim, se eu estou vivendo uma situação que eu quero mudar, eu não quero mais viver desse jeito e sofrer dessa forma, eu vou primeiro me recolher, a Andréia falou, né, meditar, fazer oração. Então eu vou me recolher, ou eu faço meditação, ou eu vou para a igreja rezar, cada um sabe o que te faz recolher. Então eu vou para esse estado, para eu conseguir a conexão com a minha intuição, com essa voz que fala dentro de mim. E aí eu permito Deus falar comigo, eu permito a manifestação de Cristo dentro de mim, para que o meu intelecto, que sempre foi muito presente na minha vida, para que ele consiga acolher, nossa, eu tive uma ideia, não sei de onde surgiu, simplesmente veio uma ideia. Aí o intelecto recebe isso. A intuição, gente, é aquela primeira coisa que vem antes da vírgula e do mas. Sabe? Nome vem uma ideia, isso é a intuição. Aí vem o intelecto, mas, vírgula e mas. Já viveram isso? Então, nesse momento, se eu quero fazer uma mudança em mim, eu vou me recolher, ouvir a voz do meu coração, o Cristo interno, alinhar o meu intelecto, alinhar-se com isso, para eu conceber, fazer a criação de uma nova possibilidade para mim. E aí eu vou conceber isso, vou gestar, deixar amadurecer, para que nasça algo de novo para mim. Esse é o processo. Tá claro? Assim, por isso que eu trouxe isso aqui de novo. Assim, eu trazendo para uma situação na minha vida, eu fiz esse exercício. Eu falei, nessa situação, como que é?
fiz esse exercício, eu fiz esse caminho, e é impressionante. Aquilo que a Cris falou, sabe o que é trazer para a consciência e parece uma coisa mágica? Quando eu me alinho com essa voz interna, com Cristo interno, parece que é uma coisa mágica, simplesmente vem, eu simplesmente sei, eu simplesmente sinto. Eu tenho certeza que vocês já viveram um momento assim. O negócio é nós expandirmos para que esses momentos aconteçam cada vez mais, desde a menor situação da minha vida até a maior situação da minha vida. Porque eu posso cultivar isso. Nossa, isso aqui está enterrado, está travado. Como é que eu posso fazer para sair disso? Aqui, ó. Maria, José e Jesus nos ensinaram isso lindamente. Lindamente. Aí eu, fiquei fazendo minhas reflexões. Eu estou falando aqui do nascimento de Jesus. Então, o que é nascimento? Quando uma criança nasce, o bebê nasceu, ele não tem infinitas possibilidades na vida dele? Infinitas, ele pode seguir infinitos caminhos. Nascimento é isso. Nascimento são infinitas possibilidades. Quem produz essas crenças limitadoras é o intelecto quando está desconectado da intuição. Quem me traz de volta para a casa de Cristo? Maria, a intuição. Como? Né? Nós já falamos isso aqui, conhecendo-me, autoconhecimento, identificar o que é a vontade do ego, para poder abrir mão do controle da minha vida, que eu acho que eu tenho, mas não é verdade que eu tenho. O controle da minha vida não está nas minhas mãos, eu só acho que está. Mas é uma ideia distorcida também, né? Desapegar. Agora, outra coisa muito interessante, para nascer algo novo, eu preciso permitir que algo também se vá. Desapegar. Morrer. Então, nasce algo, uma situação nova em mim, nasce um sentimento novo em mim, algo vai embora. Desapegar. Fácil. Desafio. É um desafio para nós bom. Mas quando eu vou exercitando isso mais e mais vezes na minha vida, eu vou gostando mais disso. De deixar morrer. Eu estou falando aqui para ninguém que é fácil. E simples. É simples. Simples é. Né? Mas é desafiador. Então eu fiquei pensando nisso. Nascimento e morte. Nasce aqui e morre aqui. Isso faz parte. Pertence ao processo. Render-me ao amor de Cristo, render-me à guiança de Cristo, dedicar-me a um trabalho espiritual, isso é muito importante. Eu tinha até comentado com a Lena, a minha própria história, eu já contei isso aqui para vocês em outros momentos, sempre fui buscadora, já tenho conhecimento de tudo quanto há, muito conhecimento, cabeção cheio de conhecimento, e aí vim para o Grupo Ismael. Aqui é uma ponte para eu, foi e tem sido uma ponte de ligação minha com Cristo. Com Cristo, com Jesus Cristo mesmo. Sabe aquele negócio de encontrei Jesus? Sentir isso, gente. É sentir, encontrei Jesus, é verdade. Sentir isso, Jesus deixar de ser um personagem vivo. Para eu sentir isso dentro de mim, isso é impagável. E aqui, para buscar um grupo, não estou falando que é aqui, é um grupo espiritual que te leva a esse caminho, seja qual for, aquele que você tem afinidade. No meu caso, aqui me reconectou. Não é que eu nunca encontrei Jesus, eu já tinha encontrado Jesus antes, mas deixei ele de lado muito tempo na minha vida. Estava no intelecto demais. É muito legal isso que você está falando, desse render meu amor e do seu depoimento, porque antes eu achava assim que era tanta sombra, era tanta maldade, era tão ruim, que eu não conseguia reconhecer, me render. O que é me render a esse amor do Cristo? É reconhecer que Cristo está lá dentro de mim. Em mim. Aqui, ele não abandona ninguém, está latente. Já é eu que me desconecto. E falando isso, lembrei também, quando você fala que você já conhecia Jesus, que estava no seu intelecto.
E aí a necessidade, quando você encontrou essa forma dentro de você, através do grupo, do estudo, você compreendeu a necessidade do Cristo nascer diariamente. Exatamente. É disso que eu estou falando. O nascimento de Jesus Jesus Cristo é todo dia, é a todo momento, é a cada situação que eu vivo. Se tem alguma coisa desconfortável, a minha dica para mim é essa. Eu estou sentindo desconforto. Se eu não sei nomear isso no primeiro momento, mas eu estou sentindo algo desconfortável, o que esse estudo trouxe para mim é isso. Eu quero o nascimento de Cristo em mim. Eu me entrego. Por isso você sente Jesus. É diferente. Né? Então, esse grupo aqui me ajudou, outros trabalhos com outros grupos que eu participo também me ajudaram muito. Então, dedicar-me a um trabalho espiritual, né? E a um estudo, a prática também, que não dá para ficar só na teoria, né? Isso me ajuda muito a me conectar com a intuição, com Cristo, com o despertar do Cristo em mim. Mas isso é o despertar da fé, porque não adianta nada se você não tem a fé nele. Acreditar que ele está aqui dentro, essa fé que transporta a montanha, que ele fala lá. A fé que transporta a montanha. Se tens a fé... Mas eu só consigo me conectar com ele se eu tiver fé. Exato, é o que o grupo te levou a entrega, confiança. Certamente. Então, propiciar, o que me trouxe Maria e José? Propiciar a união do intelecto com a intuição, assim a manifestação crística conceberá e criará o nascimento de algo novo, seja para a elevação espiritual, seja para o meu crescimento pessoal. Na minha experiência, eu e Liliane aqui falando, sem o espírito, sem a intuição, sem os compromissos da minha alma, sem o encontro com Cristo, nós não terminamos a viagem que nós propusemos nesta vida. A gente não chega lá. Não adianta eu ficar igual eu estive por um tempo, assim, estudando muita coisa espiritual. Eu fiz isso a minha vida inteira, eu nunca me desconectei disso, mas aqui no intelecto, adianta, tem que ser, a minha alma clamava por encontrar o que eu estou encontrando agora, é bem diferente. Agora, uma coisa que eu quero pontuar, que é muito importante, o intelecto pode ser nosso aliado, eu não estou falando aqui que nós vamos viver sem ele, não. O intelecto é a ferramenta necessária para a ação. Eu recebi a intuição e como é que eu vou me mover? Eu vou usar sim, aliar os dois, não é um adversário do outro. Eu uso o intelecto para a execução da criação que a intuição me trouxe. Agir só com o intelecto, estou falando me trouxe sofrimento. Então eu preciso disso aí, ó. Não vivo mais sem isso, não. Eu quero muito amor mesmo. Né? Aí ficou bonito, não ficou? Se você ficar só na intuição, você também não executa, não faz nada. Exatamente. Também não vou ficar só lá no pico do Himalaia meditando a minha vida inteira. É ótimo, deve ser ótimo. Mas eu vim aqui com um propósito. Vai faltar uma parte. Né? Eu, Liliane, vim com um propósito. Para eu chegar nesse propósito, eu preciso de alinhar, de estar com isso alinhado. Então, para concluir a viagem que nós propusemos, permitir o nascimento de Cristo a todo instante na nossa vida. Esse Cristo. Alinhar com Ele. A energia crística, a manifestação de Cristo Jesus em nós. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Mexeu muito comigo, assim, porque assim, foi assim, fazer novamente essas reflexões assim, e eu olhar e ver os passos que eu já dei, foi muito gratificante. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, assim, trazendo essa simbologia de Maria, José. E nós estamos agora no momento de lembrar do nascimento de Jesus.
o tempo inteiro. E isso não é só no Natal. Nós estamos falando, estou falando agora porque está perto do Natal. Mas é algo para eu levar para a minha vida todo dia, todo momento. E é o que eu desejo a vocês. Para finalizar, eu trouxe um poema, um trecho de um poema que eu achei muito bonito, porque é um poema de um físico quântico. Vamos ler. Meditaste, aceitaste o convite interior, segue o caminho da transformação. E só então, ó criativo, compartilharás o teu ser. Sê paciente e persistente.